TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos que estão aí ligadinhos para mais um Janela do Céu. Hoje meu convidado de Canela, Maurício Terres Rodrigues, e ele vai contar pra gente a história dele, né? O testemunho de vida e as experiências que ele teve com Cristo. Tudo certo, Maurício? Tudo certo, irmão. Tudo bem. Deus abençoe a todos que estão assistindo aí. Então começa contando pra gente como é que foi a tua experiência, o que estava acontecendo na tua vida pra, no momento, né, em que o Jesus chegou e que tu teve essa experiência com ele. Sim. Eu conheci Jesus já há um tempo bem atrás, enfim. Nós éramos católicos, né? E nós tínhamos um grupo de oração na nossa casa, né? Que não é esse seu nome, que era Encontro de Casais com Cristo, né? A gente teve por 7 anos esse grupo. E então a gente já tinha uma ideia, assim, como que funcionava, enfim, como a gente tinha a fé, né, vamos dizer assim. Sim. E aí, depois de um período ali, a Michelle, a minha esposa, veio, ela testemunhou que se sentia vazia com aquilo, né, e com aquele grupo, assim, não estava edificando, enfim, e ela veio a se batizar. E aí, depois de um período ali, de acho que uns 2 anos, eu vinha me batizar na igreja, comecei a frequentar a igreja através da Michelle, através do meu cunhado também, que participava da igreja, da minha sogra. E aquilo começou a mexer dentro de mim. Então eu sempre digo que Jesus sempre fez parte da minha vida, né? Desde o início, enfim, de várias provações que eu já tive também, né? Hoje eu começo a ter um entendimento, né, de tudo que passou. Então, esse processo que tu já conhecia o Cristo, tu já sentia que era necessário ter essa comunhão, essa parte espiritual também na tua vida? Sim, sim, eu sempre tive a minha fé e sempre fiz as minhas orações, né? Não entendia muito, assim, sobre Jesus, sobre Deus, assim, sabia que Deus existia, sabia que Deus era algo a mais, assim, né? Era sobrenatural, enfim, tinha um poder sobre nós, mas não tinha muito entendimento, né? Então, vindo para a igreja, quando eu vim para a igreja e comecei a frequentar mais e me alimentar da palavra, que foi começou a me descortinar, assim, algumas coisas, assim, sabe? Uhum. É, Como é que foi essa parte de aceitar mudar de lugar, principalmente depois de já estar acostumado, ou há sete sim. anos já tendo um... A gente, para mim foi muito tranquilo, sempre foi muito tranquilo, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito de aceitar o que o outro faz, assim, sabe? Até hoje a gente estava compartilhando com os irmãos, assim, que eu nunca tive amargura das pessoas, assim, sabe? Nunca me ofendeu, assim, tu passou, tá, foi, né? Então, quando a Michelle veio a se batizar, eu não me batizava porque eu não tinha o entendimento, eu achava que aquilo ali não precisava, mas eu já estava frequentando, sabe, a Uhum. igreja. Então, foi uma transição muito tranquila para mim, porque eu sempre disse isso, que Deus me trouxe para a igreja pelo amor, né? Uhum. E não pela dor, que muitas vezes as pessoas vêm quebradas, enfim. E só que com isso, muita coisa Deus começou a me limpar de dentro para fora, né? Uhum. Muita coisa Deus começou a me mostrar que eu era orgulhoso, que eu tinha o ego elevado, que tenho ainda, né? Hoje uma justiça própria, uma arrogância, enfim. Então, aí é o processo aquele que Deus vem limpando a gente, né? E vem transformando, né? Com certeza, né? E aí, como é que foi esses teus primeiros passos indo na igreja, ouvindo essa palavra diferente, talvez algo que tu nunca tinha escutado antes, né, em relação a Deus, a tua vida como Sim. cristão? Como é que foi? Eu sempre me encantei muito, assim, e gostava muito de ir na igreja aqui, né? O pastor Paulo, né? Que é o ministro, que é o presbítero aqui, né? E, e me encantava, assim, aquela palavra, era uma palavra, assim, ah, era um estudo bíblico praticamente, né? Então a Uhum. gente estudava a palavra, a gente buscava, e na época que comecei aí ainda tinha, no culto tinha, como é o nome? Os Nutrivídeos eram passados, né, no culto, e aquilo me encantava, aquele homem falando assim, sabe? O apóstolo falando assim, nossa, como ele tem
uma unção, assim, sabe? É leve, é uma coisa que te descortina, vai te mostrando, assim, como funciona, né? Então, isso foi me encantando, sabe? E foi me incentivando, vamos dizer assim, a buscar mais, né? A ter o entendimento. Até que um dia, daí eu cheguei em casa, eu cheguei em casa numa quinta-feira, acho que foi, se eu não me lembro, se eu não me engano. No domingo anterior, eu comprei uma Bíblia na igreja. Porque a minha Bíblia, eu tenho 40 anos. A minha Bíblia era uma Bíblia que quando eu tinha 6 anos, quando eu estudava no Colégio Marista. Então era uma Bíblia muito desatualizada, assim, né? E aí eu comprei uma Bíblia. No domingo, na quinta-feira, eu cheguei em casa, a Michele, enfim, começou a compartilhar que uma pessoa de dentro, que vinha dentro da nossa casa, estava fazendo questão de as coisas de magia negra, esses negócios assim, sabe? Para Uhum. querer uma divisão entre nós, enfim, essas coisas do mundo aí e e aquilo ali eu aceitei assim, escutei aquele testemunho dela, aquele compartilhar e fui pro quarto e na minha mochila eu estava carregando a Bíblia, fazia uma semana que eu carregava aquela Bíblia. E aí me veio aquela palavra de, acho que é em Mateus. Eu abri a Bíblia e disse, Deus me diz o que que eu devo fazer, né? Porque e eu li aquilo ali e eu disse, Senhor, eu não quero me batizar, porque já sou batizado, porque eu me batizei na católica, né? Sim. E aí eu disse, mas se for para fechar uma brecha na minha vida, e fechar uma brecha para que eu consiga ter o entendimento para suprir a minha família, é em Mateus 3:11 diz assim: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aqueles que vêm depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uhum. Essa palavra veio para mim no meu batismo. E na hora, assim, daí eu assim, então tá, então se é isso que o senhor quer. Aí eu liguei pro meu cunhado, lembro que liguei para ele, Marcelo, eu quero me batizar agora. E ele disse, tá, então tá. Isso era umas 11 horas da noite. Daí ele disse, tá, então tá, vai enchendo a banheira. E daí tu vê que na minha casa tem uma banheira. E eu disse, não, eu quero agora, porque amanhã eu já quero outra coisa. Então é agora que eu quero ir para as águas. E aí foi descortinando, sabe, irmã? Uhum. E como é que foi a experiência pós-batismo? Porque com cada um tem algo diferente, né? Tem pessoas que já sentem Sim. algo profundo depois, tem pessoas que é depois de bastante tempo, né? Como é que foi É, contigo? eu na realidade, assim, quando eu saí das águas, eu, tá, não senti nada, assim, sabe? Tipo, Uhum. uma coisa normal. Não tive, assim, ai, mas é como eu te falei antes, né, irmã? Aí Deus começou a falar comigo, assim, sabe? Em Uhum. palavras, em enfim, atitudes que eu comecei a me consagrar para Ele, para que Ele me usasse, para que Ele viesse cuidar da minha vida. E foi bem numa época de pandemia ali, irmã, a gente, graças a Deus, Deus sempre nos honrou, assim, muito na questão da... E voltando um pouquinho, assim, depois do batismo, uma coisa que me descortinou muito rápido, assim, foi a questão do grupo familiar na casa que logo a gente já, acho que 2 meses depois, a gente já abriu o grupo familiar aqui em casa e a questão do dízimos e das ofertas. Eu sempre tive muita honra, assim, com Deus e nessa questão, assim. E eu vejo hoje no meu trabalho secular, assim, que Deus honra isso, sabe? Deus honra os seus fiéis, né? Como tá na É palavra, né? verdade. Porque, como diz, o altar nunca toma, né? Ele sempre devolve. E eu vejo que a gente teve um crescimento na empresa, assim, não sei se é por isso, mas enfim, eu vejo que é pela obediência que a gente tem, mas Deus vai honrando, né? Com Um crescimento certeza. muito grande mas o mais interessante de tudo é essa limpeza interior que Deus vem fazendo comigo, assim. Esses dias teve uma situação na empresa que uma cliente me ligou, assim, me falou um monte de coisa, assim, que não, enfim, impaciente, assim, falou um monte de coisa. E em nenhum momento eu revidei a situação, sabe? E aí eu peguei, e desliguei, achei que tá tudo certo. Só que depois eu fui sair, fui fazer uma outra atividade ali e aquilo começou. Tá, mas não fui eu que falei, sabe? Eu não falei com aquela mulher, porque se eu falasse, eu tinha até cancelado o pedido que ela tinha feito. E aí eu senti que Deus me tocou, sabe? Uhum. Que realmente ele tocou na minha alma, assim, que ele disse: Não, eu tô te mudando, meu filho, eu tô mudando a tua vida, eu tô mudando o que tu era. Só que, claro, parece que quando Deus muda, assim, a gente, tô curado disso. E a gente não se consagra mais e daqui a pouco volta, né? Uma Sim. situação, né?
Tem que Mas manter, não, né, a enfim, alimentação para o Senhor não e dar aí a gente, continuidade. claro que a gente tem que se alimentar mais ainda, né? Para não pecar, não cair de novo, né? Então é isso aí que, assim, que vai me mudando. E é um constante, assim, né, irmã? A questão, por exemplo, do louvor também. Quando a gente começou a fazer o grupo aqui, eu achava, assim, negligência, assim, sabe? Da minha parte, não sei, uma falta de respeito com Deus, assim, sabe? Na questão de quando chegasse na hora do louvor, tivesse que botar um louvor do YouTube. Não Uhum, tem nada errado, né, irmã? sim. Mas aquilo me constrangia, sabe? Tipo, mas será que Deus merece um louvor do YouTube, né? E eu não sabia tocar nada, nunca toquei nada em violão. Nunca, 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 nunca. E aí um dia eu disse para Deus que eu queria tocar violão, que eu fazia um propósito com ele que se fosse para tocar, eu ia tocar só para ele. E aí Deus começou a me derramar, sabe assim? Eu toco há muito pouco tempo, acho que uns 8 meses só. E nunca fiz aula de violão e vai saindo, sabe? Conforme Deus acha que deve derramar. Que Até vejo que legal. não toco melhor pra a honra e a glória não ser minha. Deus não deixa. O Senhor dá uma controlada aí. É, não, ó, fica assim porque. E como é que foi a questão de abrir a casa para o grupo familiar? Tu falou, né, que Ah, você é uma sentiu benção, irmã. isso. É assim, eu até aconselho, sim. Não é aconselho, mas enfim, é, sugiro a todos os irmãos fazer isso imediatamente. Porque é um derramar assim do espírito, sabe? Eu vejo nos grupos familiares que Deus usa assim, sabe, realmente o povo para falar assim, sabe, para se derramar, porque primeiro é um grupo na casa, como tá falando, é um grupo familiar, né? Então se não vir ninguém no meu grupo, eu e a minha esposa, meu filho, vamos se edificar no nosso caso, né? Uhum. A gente vai se consertar, como a gente já se consertou várias vezes no grupo familiar, de começar o grupo quebrado, de meio de pico, assim, e se consertar no grupo, né? E eu vejo que Deus é o que vai nos restar, né, daqui um tempo, né? É os grupos em Verdade. casa, né? É essas alimentações que a gente vai ter espiritual na casa, né? Porque tudo mostra, o mundo cada vez mais nos oprime, né? Cada vez mais Verdade. nos tira daquele mundo e nos afasta, nos mostrando que esse é o nosso caminho, né? Uhum. E o Senhor vem para descortinar isso, né? Para colocar É, realmente o caminho e o propósito na nossa frente, né? E o grupo familiar é realmente algo assim que a gente não entende, né? O lado todo espiritual do que acontece naquele sim. momento. Mas eu acredito que quando abre a casa, até mesmo não só no momento do grupo familiar, mas no restante todo, o Senhor abençoa a família, né? O Senhor conserta, faz a família avançar, né? Acredito que Sim. vocês também tiveram essa É experiência. isso aí, a gente avançou muito, assim, a Michelle, Deus deu para ela também trabalhos na casa, coisas que ela não fazia, assim, tipo, por exemplo, costurar. Deus deu, assim, bem na época da pandemia, ali foi, né? E eu vejo também, assim, que a questão que a gente pode auxiliar no bairro aqui É também, né? verdade. Algumas pessoas, né? A gente é um posto de saúde, como a gente, né? A gente está aberto 24 horas para que a pessoa possa vir aqui e a gente auxiliar, né? É como a questão do evangelismo, assim, sabe? Eu sou um pouco fraco, assim, nessa questão de evangelizar, assim, sabe? De sair, falar de Deus, assim, de bater porta em porta, por exemplo, né? Mas eu vejo, assim, que o que eu vejo da questão do evangelismo é uma questão, assim, não é uma disputa, né? Ai, quem salva mais almas, quem... Sim. Mas não, a gente tem que estar consagrado para que Deus, porque Deus vai botar as pessoas na tua frente. Uhum. E quando ele botar as pessoas na tua frente, aí tu tem que estar preparado para falar de Deus, né? É isso aí. Para falar de Jesus, que teve um Salvador, né? Que é o nosso Salvador, né? Então, assim, é isso que eu. É porque as coisas. Deus é simples, as coisas de Deus são simples e a gente que às vezes rodeia uma coisa que não é, né? É verdade, né? E como é que tu sente também o teu crescimento espiritual desde o momento que tu entrou na igreja do Senhor Jesus Cristo e até agora? A tua comunhão com Cristo, o ouvir o Senhor? Eu vejo assim eu vejo assim um crescimento, assim, irmã. Eu sou muito negligente ainda, assim, eu sou bem sincero em dizer assim para a irmã, porque eu falho muito nas minhas premissas, por exemplo, assim, sabe? Eu sou muito, já levanto e já vou e faço meio relaxado, assim, sabe? Mas durante o dia eu vou fazendo, vou conversando com Deus e vou, enfim. Mas eu vejo assim que uma coisa que me discute, assim,
me levanta muito, assim, espiritualmente, essa questão dos encontros micro-regionais, né? Uhum. Que a gente tomou essa decisão na nossa casa, assim, de estar em todos os encontros possíveis que a gente pode ir, né? Esse ano, se Deus Nosso Senhor, por honra e glória dele, a gente só não foi em dois, que foi em Rondonópolis e que vai ter em São Paulo em outubro. O resto a gente vai em todos, Que legal. né? Passagem comprada, já tudo certo. Então, eu vejo que Deus se derrama nesse, e a gente cresce muito espiritualmente, sabe? A gente já Uhum. teve testemunhos, assim, nossos, assim, revelações de Deus nos encontros, assim, né? Experiências com o nosso filho, por exemplo, em Passo Fundo, agora que a gente estava, foi tremendo, assim, a gente teve uma experiência com a Michelle e com o Joaquim, assim, que foi, a gente viu o agir de Deus, a gente viu o tocar dele, sabe? Então, eu vejo que eu cresço, porque eu tenho uma dificuldade, assim, desde a época da faculdade, enfim, é uma coisa que eu, eu escuto e eu consigo entender e aquilo me cresce espiritualmente. Só que eu tenho a dificuldade de verbalizar aquilo que eu aprendi, entende? Uhum. Então eu tenho essa dificuldade. Então, eu estando presente, escutando, assim, eu consigo absorver mais e Deus, eu vejo que Deus me moldando, né? Me limpando de um velho Uhum. homem, né? E como que tu sentiu também essa limpeza? Porque pelo que eu entendi, antes de entrar na igreja do Senhor Jesus Cristo, tinha tido apenas uma experiência como um grupo familiar ou algo assim, né? Mas não algo tão profundo, pelo que eu entendi. Isso? É isso, essa limpeza eu vejo assim, eu sempre fui uma pessoa muito arrogante, assim, sabe? Sempre fui. E ainda acho que eu ainda sou um pouco meio arrogante, meio nariz em pé, assim. E uma justiça própria, assim, sabe? Tipo aquela coisa assim, tu acha, tu sabe com quem tu tá falando, aquela coisa assim, sabe? E eu vejo que Deus vem me mudando, assim, vem me trazendo uma mansidão e uma humildade, assim, Uhum. que eu não consigo ver que é meu, sabe? Que é uma coisa meio que espiritual, assim, que é Sim, sim. Deus trabalhando dentro do meu coração. E, e essa questão de nós, essa união que nós temos dentro da nossa casa também, sabe? Eu, minha esposa e meu filho, assim, é uma coisa que hoje a gente consegue ter esse entendimento da posição de cada um dentro de casa, sabe? Quando nós estávamos lá na igreja católica, que nós tínhamos o grupo, era uma benção, assim, também, sabe? Só que era uma coisa assim, tu tinha um momento de 20 minutos ali espiritual, assim, Uhum. e aí já passava e já abriu uma cerveja, por exemplo, para tomar depois da janta, assim, sabe? É umas coisas assim meio que do mundo, assim, tu via que era Sim. carne, né? Então aquilo não te edificava em nada, assim. Hoje a gente consegue ver isso, sabe? Uhum. Não, e não tô nem criticando, nem é um julgamento, muito pelo contrário, assim, uma coisa nossa. E então Deus tá trabalhando dentro de mim, assim, eu acho que eu sou muito novo ainda na igreja, a gente fez recém 2 anos que eu tô na igreja. Mas muita coisa Deus já descortinou, como eu falei antes, né? Já abriu, assim, eu vejo que é obediência, irmão. Obediência e decisão. É obedecer a Deus, o que ele pedir, faz e é isso aí. Com certeza que aí não tem erro, né? Se a gente Não, não tem? obedecer o Senhor, o que ele promete, né, após a gente cumprir, vai acontecer na nossa vida, né? E é só melhorias, né? Só um avanço Sim. espiritual, um avanço na família, um avanço pessoal. Tudo é pra frente com o Senhor, né? É. Mas a gente precisa ter essa realidade do buscar e do obedecer o que a gente entende, né? E aí vem essa parte da igreja, né, que eu acho que chama muita atenção, como tu mesmo disse, né, do Nutrivídeo, da palavra que a gente tem, assim, numa escala gigantesca, né? A gente tem Sim. tudo que é material, tudo que é assunto, para tudo que a gente precisa, a gente está sempre bem amparado, né? Em todos os aspectos que a gente vai ter dificuldade. E eu vejo assim que isso é que nos proporciona um crescimento muito rápido, né? Como tu mesmo falou, né? 2 anos, talvez não é muito tempo, né? Mas quanta coisa tu já compreendeu, né? Nesse período, por ter todo esse conhecimento, né? Que o Senhor nos permite. Eu vejo assim, né, irmã, que eu sinto, eu tenho esse sentimento, assim, né, que a vinda de Jesus tá muito próxima, como já o nosso ministro está falando já, e vem falando, né, pro povo, enfim. Porque eu sinto, assim, que as pessoas entram na igreja, a gente está há 2 anos, eu tô há 2 anos, assim, frequentando, assim, né, mas eu vejo que as pessoas vêm para a igreja, elas vêm prontas, elas já vêm assim, elas
já entro numa linha de raciocínio, naquela visão do reino, da cruz, aceitam e aí segue, sabe? Então, cada vez mais Verdade. me mostra que Jesus está vindo, sabe? Está chegando a hora que a gente, perdão, eu creio nisso, sabe? Eu creio que ele está vindo e eu quero ir para as bodas, né? Se ele permitir, eu quero ver se eu tô com ele. E o Senhor tá apressando a gente, né? Pra que a gente É, esteja pronto pra quando ele estiver voltando, né? Quando ele vir, a gente tem que estar com as malas prontas, né? Como a gente sempre porque tu escuta. vê, né, que assim, a gente está tendo esses direcionamentos ai, me fugiu o nome, das dicas mensais, Uhum. são ministrações que foram lá quase que do início da igreja, né? E tá voltando agora, parece que aperfeiçoamento dos santos. Para que que tu te aperfeiçoa, né? De uma coisa que tu já sabe, para te não esquecer daquilo que aconteceu, né? Então eu vejo que isso é tremendo, assim, sabe? Então, irmão, a gente tá quase chegando no final aqui, mas eu gostaria que tu deixasse, assim, um incentivo de como o Senhor realmente transformou, né? Quem era o Maurício antes e quem é agora. Pra quem tá nos ouvindo também ter vontade, né? Ter esse desejo de ter uma transformação na sua vida. Amém, irmã. Eu quero deixar a todos aí Deus conhece cada coração, né, irmã? Eu vejo que Deus fez essa transformação e está fazendo essa transformação em mim. Como eu falei lá no início, eu não vim pela dor, né? A gente sempre foi uma família de muita fé, de muito amor, muito. Enfim, a gente sempre teve uma estrutura, assim. Mas eu consegui ver que Deus mudou muita coisa dentro do meu interior. E essa é a verdadeira mudança, né? Quando É Ele verdade. consegue limpar dentro de ti e conseguir expressar essa humildade, essa mansidão e ser testemunho de Deus, né? Isso que a gente tem. E eu incentivo a todos, mais uma vez, assim, ó, a abrir um grupo familiar na sua casa, de estar buscando a Deus, fazer discipulados, enfim, de estar dizimando, porque a gente sabe que a obra precisa disso, precisa de evangelistas, precisa de pessoas para missão, enfim. É tremendo isso. A gente podia estar muito mais avançado, assim, se a gente conseguisse descortinar em cada irmão, né? Essa questão do dízimo, das ofertas. Mas eu incentivo a todos, assim, esse é o melhor caminho, não tem outro caminho. Não tem outro caminho melhor que esse de estar em Jesus, estar buscando a palavra de Deus nessa casa. É verdade. Então ficou a dica aí, né, pra quem tava nos escutando que a obediência, né, é que nos leva para mais próximo do Senhor, né, e que dá esse crescimento que a gente necessita para que quando Cristo voltar, né, a gente esteja pronto para ir com ele já, né, pleno já com tudo o que ele mandou Amém. a gente obedecer, a gente fazendo, né? Em nome de Jesus que a gente alcance isso, né? E a gente não tem falta, né, de alimento, a gente não tem falta É de verdade. material para nos auxiliar, né, É nessa caminhada. Os materiais todos, né, a gente encontra lá na editora Vento Sul. O assunto que a gente tiver dúvida, a gente vai encontrar lá, né, para conseguir ajustar e ter essa transformação na nossa vida também, né? Maurício, muito obrigada pelo teu testemunho, por contar a tua caminhada, né, e aquilo que tu experienciou de Cristo. Amém. Eu que agradeço, irmã, por a gente estar servindo ao Senhor mais uma vez. E quando isso que eu digo, quando Ele chama, a gente tem que só obedecer. Com certeza. Muito obrigada e muito Amém. obrigada a todos também que estiveram aqui com a gente em mais um Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.